December 7th, 1941, a date which will live in history. Wenn ja, dann tritt für mich ein, so wie ich für dich eingetreten bin. And in the streets, we shall fight in the hills. We shall never surrender. Planeta Guerra, com Tiago Loureiro e Pedro Nascimento. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Planeta Guerra, um podcast que vos fala da história e das histórias da Segunda Guerra Mundial. Eu sou o Tiago Loureiro, tenho comigo, como sempre, o meu caro amigo Pedro Nascimento. Pedro, tudo em ordem? Tudo em ordem, Tiago, obrigado. E hoje vamos voltar novamente aos nossos episódios da cronologia da Segunda Guerra Mundial. Se calhar antes de começar, dar aqui uma pequena nota. Eu pedir desculpa a quem nos segue nas plataformas, já sabem, Spotify e YouTube. Este episódio está a ser gravado também em vídeo, para quem nos ouve no Spotify, porque realmente já não gravamos há 2 ou 3 meses, Pedro, talvez. Provável. E, enfim, vicissitudes do verão. Pedro estava de férias, depois teve de férias, depois a semana não deu, depois aquele não deu. Enfim, só conseguimos organizar agora, mas com certeza agora o inverno e também o período de férias ter acabado vai nos permitir gravar com um pouco mais de frequência. Posto esta nota inicial, então, vamos se calhar começar então com o nosso episódio, começar a falar sobre aquilo que nos traz aqui hoje neste episódio, sobre a cronologia da Segunda Guerra Mundial. Quem nos segue sabe que nós temos esta temática principal que nós chamamos de episódios da cronologia, em que vamos fazendo mês a mês e ano a ano, falando dos acontecimentos da guerra. E no último episódio ficamos às portas de Moscovo, na Operação Barbarossa, dezembro de 1941, e agora hoje vamos continuar então e vamos passar para 1942 e é interessante porque desse lado da guerra e do teatro europeu realmente pouco se passou até ao verão de 1942. Sabemos que a Operação Barbarossa fracassou, Hitler não conseguiu os objetivos principais, nomeadamente capturar Moscovo e derrotar a União Soviética. A frente de batalha regrediu para trás de Moscovo algumas dezenas de quilómetros e ficou eventualmente estagnada até às ofensivas de verão, mas isso será para outro episódio da cronologia. Portanto, em terra, realmente na Europa não se passou muito mais de relevante, talvez com uma pequena nota sobre as operações em Malta, mas não vamos ter muito tempo a falar sobre isso hoje. No Atlântico, também outra frente de combate muito importante. Deu-se nesta altura, com a entrada dos Estados Unidos na guerra em dezembro de 1941, o que é chamado de o segundo happy time, os segundos tempos felizes para a Kriegsmarine, nomeadamente para a frota de U-boats, com a Operação Drumbeat, que foi a operação de ataque aos cargueiros junto à costa americana. E, enfim, os americanos, como nós sabemos, foram em crescendo durante a guerra, mas naquele início os cargueiros, principalmente aqueles que andavam ali junto à costa leste dos Estados Unidos, não tinham uma proteção particularmente eficaz e realmente a Kriegsmarine, durante este período de início de 1942, conseguiu novamente ter bastante sucesso, nomeadamente com a frota de U-boats. Quando eu digo Kriegsmarine, normalmente era a frota de U-boats que fazia este tipo de operações. Conseguiu então ter resultados bastante positivos durante esta altura da guerra. No entanto, onde definitivamente a guerra começou a aquecer ainda mais e realmente a ter focos de interesse foi sem dúvida no Teatro de Guerra do Pacífico, e é sem dúvida aí que nos vamos focar hoje neste episódio. Pedro, eu vou-te já introduzir aqui neste episódio, porque eu sei que tu querias falar de um pormenor interessante daquilo que foi a estratégia de Roosevelt para manter. Porquê? Porque os americanos, quando sofreram um ataque de palavra, foi um ataque muito forte na moral americana e era necessário rapidamente estabelecer novamente a moral americana novamente voltar ao de cima face a este ataque em Pearl Harbor. E porquê é que tu queres falar isso? E eu acho que sei porquê. Porque se formos olhar
até para os sítios que vamos falar hoje. Hoje vamos falar de sítios muito longínquos dos Estados Unidos, que se calhar não diziam muito a grande maioria dos americanos, e também entre eles sítios muito longínquos no Pacífico. Hoje vamos falar das Filipinas, vamos falar do que é agora a Indonésia, vamos falar de Singapura, vamos falar de atolls distantes do meio do Pacífico, como por exemplo Midway. Midway, quer dizer, provavelmente se não houvesse a batalha de Midway que vamos falar hoje, nem eu nem tu se calhar sabíamos onde é que era, o que era Midway. E os americanos na altura também não sabiam. Roosevelt tentou que Midway e outros pontos fossem relevantes para a opinião pública americana. Sim, temos que ter presente que o Teatro do Pacífico abrange uma área muito maior. Grande, não é? Claro. Estávamos focados na Europa. Se pensarmos na Blitzkrieg alemã, é evidente que temos presente que as distâncias que eram percorridas e as linhas de abastecimento eram extremamente longas, mas então no Pacífico nem se fala. Nem se fala. Não é? Porque também no Pacífico não havia propriamente estradas para ir de umas ilhas para outras. Claro. Pronto. Tendo isso como uma das premissas no Pacífico era terem capacidade de transporte. Em termos logísticos era tudo muito mais difícil. É evidente que os Estados Unidos não podiam estar a desvendar as suas operações à própria população, sob pena dos japoneses perceberem o que é que ia acontecer. Claro. Mas eu falei na Blitzkrieg alemã para percebermos aqui um bocado, é errado dizê-lo, mas para percebermos a Blitzkrieg japonesa. Porque os japoneses, no dia em que atacam Pearl Harbor, e nós falámos de Pearl Harbor no último episódio, atacam também, por exemplo, Hong Kong. E no dia seguinte atacam as Filipinas. Ou seja, a máquina japonesa já estava numa engrenagem muito, mas muito rodada para atacar quase ao mesmo tempo. Eles já estavam em guerra na Manchúria já há vários anos. Exatamente, mas este plano japonês já estava concebido há muito tempo, já estavam a preparar há muito tempo e foi por isso que conseguiram, como tu disseste, milhares de quilómetros de distância, estar a combater em vários sítios ao mesmo tempo, e esse é o exemplo. Hong Kong, Pearl Harbor e Filipinas, claro. Foi quase tudo ao mesmo tempo num espaço de 24 horas. Pronto, daí os japoneses, quando começam a atacar os Estados Unidos, é evidente que uma das principais preocupações dos americanos é moralizar a população para perceber que vem aí uma guerra a sério e que é preciso responder a isso. E Roosevelt faz uma coisa, não imediatamente, mas 2 meses depois, que é muito curiosa. Não havia televisão, não é? Ou seja, os meios de difusão eram completamente diferentes, mas havia rádio. E Roosevelt fazia questão de, através da rádio, falar para a população e pedia à população para, em casa, pegar num mapa e seguir aquilo que o Presidente estava a dizer. Nomeadamente dizer, reparem onde é que estão as Filipinas, reparem onde é Bataan, foi aí que os japoneses desembarcaram para atacar. Claro que não iam denunciar as estratégias, olha, daqui vamos para ali, daqui vamos para lá, mas basicamente davam essa informação, ao contrário do Império do Japão, por exemplo, que informação nenhuma para a população. Isso também dependia dos regimes, obviamente. Mas é algo curioso porque, digamos, naquela altura, estamos a falar da década de 40, as pessoas estarem em casa e terem a mínima percepção, através do seu presidente, como é que se estava a desenvolver a guerra, e Roosevelt também não tinha, ao contrário dos japoneses, qualquer problema em admitir derrotas. Claro. Porque também isso chamava a atenção das pessoas para a seriedade da questão. Claro. Portanto, isso era uma questão muito... Parece-me que é muito curioso, porque, por ser naquela altura, e portanto ele foi um pioneiro nisso, e a população foi seguindo a guerra com outra atenção e outra informação que, claro, por exemplo, a população do país inimigo não tinha. Claro, sentiam-se provavelmente integradas no esforço de guerra, porque sabiam que, sim. Pronto, apesar de não estar lá na frente de batalha, tinham informação do que estava a passar e onde. E dava relevância aos próprios sítios, porque muitas vezes, muitos destes sítios, se calhar, sendo assim tão longe, as pessoas não... Olha lá longe, nem sei onde é que é as Filipinas, claro, não me interessa muito. Mas olha, já que falamos nas Filipinas, vamos também começar por aí, porque justamente foi o primeiro grande ataque dos japoneses após o ataque de Pearl Harbor, e as Filipinas ainda hoje é considerado um dos maiores fracassos dos Estados Unidos em termos militares.
as Filipinas foram ocupadas pelos japoneses. Fala-me um pouco mais sobre isto e também sobre... É assim, isto das Filipinas, como eu estava a dizer, logo no início, penso que no dia 8 de dezembro, ou seja, estamos a falar 7 de dezembro Pearl Harbor, 8 de dezembro Filipinas, os japoneses invadiram as Filipinas, começaram por Bataan, precisamente. As Filipinas eram um território que tinha, eu não estou certo o número de tropas exato americanas, mas estavam sob o comando de Douglas MacArthur, não é? O homem que queria ficar à força toda ali a combater os japoneses, mas mandaram-no regressar. E foi por ordem do Roosevelt. Exatamente, mesmo, foi por ordem, porque senão o homem queria ficar lá e provavelmente morria ali naquela altura. Há um dos episódios mais tristes de toda a guerra, que é toda a gente a maior parte das pessoas que têm interesse pela Segunda Guerra Mundial já ouviu falar da Marcha da Morte de Bataan. Os próprios japoneses contavam com capturar cerca de 25 mil soldados inimigos, mas capturaram 75 mil, a maior parte filipinos, mas muitos americanos também. E a Batalha das Filipinas depois acaba pouco tempo depois com a Batalha de Corregidor e a capitulação americana para os japoneses. Como tu disseste e bem, foi um dos maiores fracassos, mas naquela altura foi fracasso atrás de fracasso, porque podemos perceber, por exemplo, Hong Kong, que também pouquíssimo tempo depois de Pearl Harbor, aliás, pouquíssimas horas, os japoneses entraram em Hong Kong e a resistência durou pouco mais de 15 dias. E depois temos Singapura. A Fortaleza Singapura. A Fortaleza inexpugnável. Inexpugnável, exatamente. Como tu sabes, em dezembro de 1941, o HMS Repulse e o Prince of Wales, quando navegavam ao largo daquela Península Malaia, foram afundados, e isso basicamente foi abrir o caminho para os japoneses entrarem. Eu já estive em Singapura e procurei muitas coisas da Segunda Guerra Mundial lá, e percebi uma coisa: os ingleses estiveram muito preocupados com defesas costeiras, nomeadamente a grande bateria de Johor, mas os japoneses fizeram algo que era impensável, porque nós falámos, por exemplo, no teatro europeu que Guderian conseguiu passar e Manstein concebeu aquela passagem pelas Ardenas que surpreendeu os franceses em maio de 1940. Não sei que extensão estamos a falar exatamente, mas sei que na questão de Singapura os japoneses vieram pelo norte, a maior parte deles, pela Península Malaia, pelo Estreito de Johor, e basicamente conseguiram cortar quase 700 km de selva densa. E eles prepararam-se muito antecipadamente e muito bem, porque conseguiram obter material para sobreviver na selva, porque era mesmo isso que eles não conseguiam montar acampamentos e postos de comando. Sobreviver na selva, barcos feitos de bambu para passar rios que estavam infestados de crocodilos e tudo mais. Ou seja, os ingleses também não contavam que eles viessem por ali na quantidade que vieram e acabaram por fazer o cerco. Começaram o cerco em 15 de janeiro de 1942 e pouquíssimo tempo depois também a fortaleza de Singapura caiu, e foi um rude golpe para Churchill, que admitiu que foi a maior derrota da história da Inglaterra. A Inglaterra capitular em guerra não é muito comum isso acontecer, e realmente existem imagens até da altura da capitulação, eles de bandeira branca irem renderem-se. Infelizmente, isto obviamente que não foi só neste teatro de guerra que a Convenção de Genebra não foi seguida. Não, depois há aquela velha discussão de render-se aos japoneses, basicamente era a pior coisa que podia acontecer, não é? Se calhar era melhor, era melhor ser inglês e render-se aos alemães, por exemplo. Rússia e alemães, soviéticos e alemães já é melhor não irmos por aí, porque já sabemos o que é que acontecia. Mas os japoneses tinham aquela dose de sadismo, exatamente, eram sádicos. Exato. E aliás, já das fotografias mais conhecidas da Segunda Guerra são as decapitações de prisioneiros australianos por parte dos nipónicos. É verdade. E pronto, realmente foi algo que prevaleceu a todos os soldados, a todos os militares aliados capturados pelos japoneses, que realmente
sofreram bastante às mãos dos japoneses, muitos deles apareceram. Aliás, já que falávamos disso de Singapura, e isto é uma coisa que muitas vezes falo com amigos e sei que grande parte das pessoas não tem conhecimento, mas a expressão do tigre da Malásia vem precisamente de Yuki Yamashita, que era o comandante japonês, que conquistou aquela parte da Malásia e de Singapura. Era uma pessoa extremamente severa e valeu-lhe a alcunha de tigre da Malásia. Olha, também estou a saber isso agora, não sabia essa, Pedro. Os japoneses foram por aí afora, porque eles depois conquistaram então o que era na altura as Índias Orientais holandesas, o que é agora a Indonésia, chamemos assim, a grosso modo. Portanto, podemos ver que toda aquela região do Sudoeste Asiático estava sobre riquíssima em termos de recursos. Tinha naturais, naturalmente um grande interesse. Exatamente. E também permitiu esta captura eu vou chamar Indonésia porque é mais fácil, da zona da Indonésia, permitiu que fossem feitos bombardeamentos aéreos justamente a território australiano, Darwin, que é aquela cidade mais a norte, e realmente a Austrália, quem for a pensar, bem, a Austrália foi bombardeada, mas foi realmente, porque fica longe de tudo, não é? Sim. Mas efetivamente Darwin foi bombardeado nessa altura, depois a Royal Australian Air Force conseguiu, enviou para lá alguns esquadrões de caças e acho que conseguiu parar ali um bocadinho. Mas para além de ser em termos geoestratégicos ter grande interesse, porque era uma base de lançamento, também colocou na guerra quase 1 milhão de homens. E tendo em conta que a população da Austrália naquela altura era 7 milhões, podemos imaginar que foi quase toda a gente do sexo masculino em idade militar, digamos, que esteve mesmo na guerra. Portanto, o Japão a longo prazo poderia ter interesse em fazer cair a Austrália. Claro, obviamente. Enfim, eu não sei se alguma vez tiveram planos de invasão da Austrália, por acaso desconheço essa parte da história. Eu também desconheço se tiveram especificamente já delineados para conquistar a Austrália. Aquilo que vamos falar a seguir tem relevância em relação à Austrália, que é a Batalha do Mar Coral. Exatamente. Mas antes da Batalha do Mar Coral ainda há um acontecimento que é muito importante. Não sei se queres falar do raid do Doolittle. Exatamente. Porque nós até agora falamos deixa-me só introduzir esta parte, falamos praticamente só de derrotas do lado aliado. Sim. Não é? Mas foi mesmo assim que se passou? Foi assim, Pearl Harbor, Filipinas, Singapura, Indonésia. Até agora temos visto quase só derrotas e era preciso boost moral. Um boost moral. Atenção, aqui o importante era a moral. Sim, aliás, porque foi exatamente isso que esse raid teve. E quem já viu o filme Pearl Harbor até tem justamente, penso que a parte final é até o raid do Littleton. Vamos falar um bocadinho mais sobre isso, Pedro, não sei se queres então. Isto basicamente depois do ataque de Pearl Harbor, como tu disseste bem, era preciso moralizar a população e tentar fazer com que a moral japonesa também caísse. E, digamos, o primeiro ponto que fez ver os japoneses que não estavam livres da desgraça foi precisamente porque Doolittle pegou e foi no USS Hornet e ao largo do Japão fez levantar, foi um acontecimento extraordinário. Tu percebes mais de aviões do que eu, mas aquilo, o B-25 Mitchell, não era um avião para largar de uma... Quem estiver a ver nos YouTube agora, com certeza que aqui o nosso Jonas vai filmar aqui umas imagens do nosso modelo do B-25, com certeza estarão a passar neste momento. Como podem ver, é um bombardeiro bimotor. Não é um bombardeiro pesado, é verdade, não é um B-17, é um bombardeiro médio. Mas isto não é um avião para levantar de um porta-aviões. Aliás, quem viu o filme justamente lembra-se que eles tiraram um monte de coisa, não havia cá metralhadoras, não havia nada, tiraram o peso total que podiam, ou seja, basicamente tudo que puseram tirar do avião, canibalizar do avião. E as coisas podiam ter resultado para todos, efetivamente, se conseguissem largar do USS Hornet onde estava delineado. Claro. Só que a questão é que um barco patrulha avistou, terá avistado, e então não quiseram arriscar, mas arriscaram sair na mesma, os 16 aviões.
e conseguiram bombardear Tóquio e grande parte da zona industrial de Tóquio. Depois, naturalmente, não tiveram combustível suficiente para cumprir o plano ou para voltar, mas conseguiram aterrar na China, em território chinês, mas alguns em território que estava ocupado pelos japoneses. Houve um que aterrou na Rússia ainda, houve um que aterrou em Vladivostok. Eu creio que um foi perdido ainda em batalha, o mar, e os outros entraram na China, mas como tu disseste bem, alguns em território controlado pelos japoneses e foram capturados. Mas aqui foi o primeiro ponto, de abril de 1942, em que isto veio moralizar a população americana, porque disseram, nós estamos aqui, eles vieram cá, mas nós também vamos lá se for preciso. Claro. E por outro lado, os japoneses que estavam no seu território achavam que estavam a salvo e pensavam que a guerra não havia hipótese da guerra chegar lá, porque isso era o que falavam o Estado, não é? Perceberam que quando menos contassem passavam os aviões por cima, largavam umas bombas. As forças do eixo tinham muito essa mania de dizer que eles não chegam aqui e se calhar por isso e afinal chegavam, já os alemães tiveram a mesma coisa, o Göring. Mas isto estamos a falar de abril de 1942. Sim. Maio vem a grande batalha do Mar de Coral. Mar de Coral, exatamente. E por cá estávamos a falar da Austrália, por isso tem grande relevância esta batalha. Porquê? Eu diria que em 3 vertentes. Primeiro, foi o primeiro grande confronto entre as forças navais e aéreas do Império do Japão e dos Estados Unidos. Não é igualdade de circunstâncias, mas quase, não é? Porque Pearl Harbor, claro que houve uma batalha, mas completamente desigual. Mas ali houve uma grande batalha, é a primeira grande batalha, o primeiro grande confronto. E depois há aqui uma curiosidade na Batalha de Mar Coral, é que é uma batalha naval em que as embarcações não entram em confronto, porque estavam a centenas de quilómetros uns dos outros. Foi essencialmente através da força aérea que saía dos porta-aviões que se desenrolou a batalha. O USS Lexington, que tu falaste ainda outro dia quando falámos de Pearl Harbor, que por sorte não estava em Pearl Harbor, acabou por afundar no Mar de Coral nessa batalha. E o Yorktown, o USS Yorktown, que muitos de vocês que estão a ver e a ouvir conhecem certamente fotografias do Yorktown com um enorme buraco, e é proveniente precisamente dessa batalha. Não afundou, aliás, recuperaram em tempo recorde, que até foi depois para Midway, pouquíssimo tempo depois, mas foi nessa batalha que ocorreram esses danos. E depois, terceira questão, nós temos geograficamente, agora não vou fazer aqui a Roosevelt porque as pessoas acham que têm uma concepção e um conhecimento diferente dos mapas, mas se olharmos para a Austrália e olharmos para a parte leste da Austrália, na zona do estado de Queensland, ali à frente nós temos o Mar de Coral. Foi ali que se desenrolou essa batalha. Porquê? Os japoneses, que já tinham conquistado Rabaul, tentaram ir para Port Moresby. E nessa tentativa de ir conquistar, há uma interseção e dá-se ali uma grande batalha. E isto tem um grande interesse, porque ali percebeu-se que, ao contrário de grandes batalhas navais de antigamente, como a Batalha da Jutlândia, por exemplo, basicamente não é um barco a disparar contra o outro. Claro. Os porta-aviões perceberam a grande importância que tinham. Claro. Para ali, mesmo para batalhas no meio do nada, eram de uma importância estratégica. Os navios bandeira a partir de agora deixaram de ser os couraçados. E o que é que isto veio trazer? O desfecho da batalha. Aquilo basicamente terá sido um empate, mas também há algo que pendeu para os Estados Unidos e algo que pendeu para o Japão. Para os Estados Unidos, o que é que pendeu? O Japão, entre aspas, desiste daquela zona. Claro. Porque a partir dali recua mais para norte e não volta àquela zona. Claro. Vai voltar depois para Guadalcanal e tudo, mas não àquela zona especificamente. Para os Estados Unidos, o que é que aconteceu? O Japão perdeu nessa batalha 2 porta-aviões. Aliás, penso que 3, mas um daqueles enjeitos, portanto. Esses porta-aviões, não perdeu, desculpa, foram danificados. Certo. Esses porta-aviões serviriam para Midway. E em vez de, nós vamos já lá, mas em vez de serem 4, podiam ser 6. E faria toda a diferença. Claro. Portanto, a Batalha de Mar Coral teve uma importância enorme no desenrolar.
é verdade que se nós pegarmos em todos os confrontos, há sempre uma interligação e uma interdependência que vai ter influência naquilo que vai passar a seguir. Mas, neste caso, estamos a falar de 2 porta-aviões que podiam ter ido para Midway e isso ia fazer a diferença toda. Claro. Bem, nesse caso, olha, já que estamos a falar de Midway, vamos Também estamos em maio, um mês depois estamos em Midway. Exatamente. E esta sim foi um ponto, foi um ponto de viragem fulcral na Batalha do Pacífico. O pendente japonês, neste caso, para e vai agora o pendente para o lado americano. Sim. Fala-se Midway é Stalingrado do Pacífico, ou Stalingrado será o Midway da Europa. Ficaram lá todos. O Japão concebeu um plano, Yamamoto, não é? Concebeu um plano para basicamente conseguir fazer com que os Estados Unidos não mais recuperassem dos golpes que iam ser desferidos. Decide atacar Midway, mas decide tenta fazer um logo que aposta num ataque às Ilhas Aleutas, que quem não souber onde é, basta uma pesquisa no Google, mas basicamente na zona do Alasca, aquela linha que conseguimos ver de ilhas por lá fora, são as Ilhas Aleutas, e o Japão incitou ali um ataque para tentar fazer com que os americanos conduzissem a sua frota para lá para a defesa. Só que houve um senhor de nome Joseph Rochefort que conseguiu, ele e a sua equipa, Seafarer Código. Exatamente. Os códigos japoneses foram quebrados dos americanos, e depois há aquela velha história do AF. O que era o AF? Os japoneses referiam-se a Midway como AF. E como é que os americanos conseguiram perceber isso? Os americanos também não podiam dar a entender aos japoneses que tinham decifrado o código, claro. Não é? E então decidem começar a passar a notícia de que Midway ficou sem água, estava com problemas de água. Até que os japoneses, entre eles, começam a dizer que a AF está com problema. Então perceberam que iam para Midway. Não sabia essa história. E portanto temos o Chester Nimitz e o Fletcher que se dirigem para Midway, já a saber o que é que acontecia, o que é que ia acontecer. E o que é que ia acontecer? Os japoneses tinham um plano de Yamamoto dividido em 3 fases. A primeira, através de Shinji Nagumo, bombardear Midway, como tu disseste, aquilo é um atol, ou seja, não havia grande dificuldade em bombardear aquilo, e isso aconteceu. A segunda fase, mais por sul, Kondo iria deixar os cerca de 5.000 soldados desembarcar em Midway para tomar conta do resto, e Yamamoto, pelo norte, iria destruir a frota que viesse, a frota americana que viesse. Mas disse assim, então eles não estavam a pensar que iam para as Aletas? Sim, mas a questão é que Yamamoto pensou que era o resto que não foi para as Aletas é que ia para ali. E o resto é só muito menos. Ali menos. foi o Yorktown, foi o Enterprise e foi o... Eu peço desculpa agora, mas há outro que me está a falhar. Eu já me lembro, pronto. Mas o Yorktown e o Enterprise foram e foi um outro. O que é que aconteceu? Há um grande filme que saiu há pouco tempo, há poucos anos, que fala do McCluskey, um dos pilotos mais conhecidos, e que retrata muito bem o que se passou naquela batalha, porque além dos americanos terem conseguido fazer com que os japoneses perdessem a iniciativa, a ofensiva da guerra, conseguiram perceber através da inteligência o que é que ia acontecer, mas também houve golpes de muita sorte. Muita sorte. Claro. Os japoneses levaram os 4 porta-aviões, o Akagi, o Kaga, o Soryu e o Hiryu, e como podem, quer dizer, nós não estamos propriamente familiarizados com porta-aviões, não é? Mas como podemos imaginar, aquilo são prédios em alto mar, claro, cheios de combustível, cheios de munições,
e cheios de aviões para atacar os alvos. E os aviões, se tiverem que atacar o solo, naturalmente estão munidos com armas diferentes não tem de torpedos, batalhas, por exemplo, tem bombas, batalhas para atacar outros aviões ou outros navios. Exatamente, pronto. Quando Nagumo está a tentar perceber, porque quando chega à frota americana, se vai atacar novamente com uma nova vaga o solo em Midway, ou se vai atacar a frota americana ou os aviões americanos, aqueles momentos de indefinição, Nagumo manda trocar as munições. Nós estamos a imaginar um convés cheio de munições. Aquilo é uma caixa de fósforo. Claro. E por aí também tiveram sorte os americanos, porque facilmente ao acertar, e nós temos aqueles aviões de voo picado, o Dauntless, por exemplo, certamente que já vais falar e o nosso Jonas vai pôr em grande plano, fizeram história e conseguiram afundar porta-aviões japoneses. Eu creio que todos eles foram pelo Dauntless, pelos Dauntless, não estou em erro. Não estou certo, mas sei que por exemplo, o Yorktown também foi perdido, foi por um submarino japonês. Certo. Portanto, estamos aqui a ver uma desproporcionalidade enorme. 4 porta-aviões afundados, um porta-avião afundado. Isto veio trazer consequências para o Império do Japão completamente nefastas, porque eles nunca conseguiram recuperar da perda destes 4 porta-aviões. Até porque, como falámos, quando abordámos a questão do Mar de Coral, os porta-aviões percebeu-se que vinham desempenhar um papel fulcral na guerra, naquele teatro principalmente. Claro. E portanto, a partir de Midway, o Japão perde totalmente a iniciativa da ofensiva e passa à defensiva. Nós estamos em junho de 1942, a guerra terminou em setembro de 1945. Foram 3 anos do Japão, basicamente sempre na defensiva. Com pouco, os ataques foram inconsequentes, a maioria deles, e a partir daqui também, quer dizer, aquilo que já falámos em outros episódios, o poderio tecnológico americano chegou-se à frente e completamente ultrapassou a tecnologia. O outro porta-aviões foi o Hornet, Yorktown, Hornet e Enterprise. Muito bem. Desses porta-aviões, então, conforme estavas a falar, partiram os SPD Dauntless, os aviões torpedeiros da Marinha americana. Com certeza quem estiver a ver no YouTube está a ver agora a imagem do avião. Quem está a ver pode ver que, por exemplo, é um avião para dois tripulantes. Normalmente este tipo de aviões de ataque ao solo ou de mar, por exemplo, vou dar outro exemplo muito conhecido, o IL-2, o Sturmovik russo também era a mesma coisa, ou Stuka. Os aviões normalmente de ataque ao solo tinham sempre um gunner, só para as pessoas terem noção, era aquele avião alemão que tinha a sirene, não é? Exatamente. E o Sturmovik, vamos com certeza falar mais para a frente, por exemplo, na Batalha de Kursk e por aí adiante, que foi um avião importantíssimo para a Força Aérea Soviética. E também, militar, temos o B-26 Marauder. Exatamente. Esse não temos o modelo, é pena porque senão... E o Grumman. Exatamente. Não, o Marauder temos, e o Jonas vai fazer o favor de o passar já. Certo. Porque também foi um avião que participou nesse teatro. Claro. Mas agora eu também te pergunto, as diferenças nesta altura ainda não eram, aliás, tão marcantes como viriam a ser em 1945, da aviação. Em 1945 eram totalmente marcantes, porque os americanos tinham bombardeiros de pesados efetivos, como por exemplo o B-17. Em termos de tecnologia, o Zero, que era tipo um avião letalíssimo no início da guerra, as próprias versões mais para a frente do Zero não tinham hipótese contra os aviões que os americanos, os equivalentes americanos, o Mustang, o Corsair, apesar que o Corsair tinha alguns problemas. O principal avião americano na frente de batalha do Pacífico era a versão anterior do Corsair, o
o Wildcat normalmente. Sim. Mas pronto, esses aviões tecnologicamente foram muito mais avançados. Nesta altura da guerra ainda estamos a falar um pouco de paridade em termos dos vários aviões de ambos os lados. Mais para a frente na guerra, os americanos apanharam a dianteira e foi brutal a diferença. Por agora, então, temos então, como eu falei, o Dauntless foi o que afundou os porta-aviões japoneses. Um avião que tinha a alcunha de slow but deadly, ou seja, lento, mas matava. Porque fazia aquilo que era necessário fazer. Longo alcance, excelente armamento, bons travões de ar, porque estes aviões eram aviões de voo picado e, portanto, tinham que ter uma maneira boa de travar. Protegiam bem os pilotos. É muita filosofia americana. Os aviões americanos eram muito pragmáticos. Eles não queriam saber muito se eram bonitos, se eram feios. Tinham que cumprir o objetivo. Se formos a olhar para os aviões americanos, não são os mais bonitos da guerra. Há ali um ou outro, o Mustang. Sim. Mas normalmente são assim um bocadinho mais grandões, mais... Como a Buffalo. Como a Buffalo, exatamente. São mais quadrados. Sim. Mas fazem aquilo que é necessário fazer. Potentes, longo alcance, protegem bem os pilotos, bom armamento. E ali as 50 cals americanas normalmente não davam hipótese nesse aspecto. Portanto, em termos de armamento era isso. Temos também para finalizarmos alguns modelos de militares que agora o nosso Jonas vai conseguir passar. Temos, por exemplo, o exemplo aqui do marinheiro americano. É interessante porque quem vê filmes modernos até atuais, acho que a indumentária ainda é a mesma provavelmente dos marinheiros, esta indumentária azul e branca com eu não sei se estão cá à escola ou o que é que isto é aqui à frente que eles têm, mas ainda agora usam. Temos também aqui connosco um capitão da marinha japonesa, enfim, com o seu... qual é a espada que eles têm? É um sabre, não é? Normalmente eles tinham sempre o sabre cerimonial. Enfim, infelizmente nem sempre era só cerimonial, como sabemos, claro, no caso dos japoneses, mas era bastante típico eles usarem o sabre cerimonial. E temos também um piloto da Força... Neste caso, não sei se é a Força Aérea, se é da... Deixa-me só confirmar aqui. É um piloto da Marinha Japonesa, portanto, ali com a braçadeira com a bandeira do Japão, tipicamente japonês, e o fato castanho, que com certeza quem já viu filmes que envolva pilotos basta ver o Pearl Harbor, que vemos eles com este equipamento muito típico dos japoneses. Este também tem o seu sabre, eles lá gostavam de usar o seu sabre cerimonial. Pronto. Bem, Pedro, eu acho que ficamos por aqui. Esta é uma altura, quando estávamos a preparar este episódio, e agora também, em jeito também de finalização, eu acho que esta é das alturas da guerra, talvez, que as pessoas conhecem menos. E porque a maioria das pessoas, pelo menos aqui na Europa, em Portugal, por exemplo, acho que conhece mais o teatro de guerra europeu. E falo por minha experiência também, eu próprio também. E realmente o teatro de guerra europeu, nesta altura da guerra portanto, de 1942 até ao verão, portanto, o primeiro semestre de 1942, não foi particularmente fértil em acontecimentos. Portanto, achamos também importante que este episódio fosse focado praticamente exclusivamente no Pacífico, para perceber que a guerra não parou, não ficou mais fria, simplesmente e sobretudo a guerra era mundial. Era mundial, exatamente, porque aqui estávamos a falar de milhares e milhares de quilómetros do outro lado do planeta, no Pacífico. Bem, Pedro, não sei se queres dizer mais alguma coisa. Mais uma vez foi um prazer deixar a promessa de que faremos episódios com mais regularidade, porque isto não é só conciliarmos entre os dois, é preciso conciliarmos com o nosso produtor. Exatamente, o nosso Jonas tem que estar disponível, tem que estar eu disponível, tem que estar tu. Somos pessoas com vidas atarefadas, mas claro, com certeza que vamos fazer por isso. A todos que nos veem e nos ouvem, muito obrigado e até uma próxima. And in the street,
We shall fight in the hills. We shall never surrender. Planeta Guerra, com Tiago Loureiro e Pedro Nascimento.